Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre meios de transporte. Na nossa aula passada falamos sobre os sinais de trânsito. Então, os meios de transporte é dos nossos temas de geografia. Os meios de transporte reúnem os meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas, que podem ser terrestres, fluviais e aéreos. Esses fluviais a gente também chama de aquáticos. Assim, o transporte é um conceito associado ao movimento de mercadorias e de pessoas, feito de um local para o outro. Por sua parte, os meios de transporte representam as maneiras de se deslocar, utilizando bicicleta, trem, ônibus, barco, dentre outros. Aqui nós temos algumas imagens dos vários tipos de meios de transporte que existem. Podemos observar o trem, a ambulância, o helicóptero, o avião, o barco, a carroça, a bicicleta, a moto, tão usada na nossa cidade. Os tipos de meios de transporte. De acordo com o meio onde o deslocamento é realizado, os meios de transporte são classificados em terrestres, são aqueles que se deslocam na terra, ou seja, ruas, estradas e rodovias, sendo classificados em ferroviário e rodoviário e metroviário. Os meios de transporte terrestres podem ser o trem, o ônibus, o metrô, o carro, a moto, o caminhão, a bicicleta, dentre outros. Meios de transporte são aqueles que se deslocam de um lugar para o outro, os meios de transporte terrestre pelas estradas. Aquáticos, também chamados de hidroviários, são os meios de transportes aquáticos, eles se deslocam na água, por meio de barcos, navios, balsas e canoas. São classificados de marítimos, aqueles que se deslocam pelo mar. Fluvial, aqueles que se deslocam pelo rio. E lacustres, aqueles que a gente usa nos lagos. Então, vimos os terrestres e os aquáticos. Temos também os aéreos. Os meios de transporte aéreos são aqueles que se deslocam no ar, sendo considerado a modalidade criada recentemente e uma das mais rápidas do mundo. Exemplo, aviões, helicópteros, balões e dirigíveis. O dutoviários, também chamado de transporte tubular, é um tipo de transporte feito por meio de tubos para transportar gases e fluidos. No caso, é um transporte de mercadorias, não de pessoas. E temos como uma curiosidade o elevador. Há quem considera o elevador um meio de transporte, porque leva você de um andar a outro. O elevador é um dos meios de transportes mais seguros do mundo. E o avião vem em segundo plano. O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre. E cerca de 76% das mercadorias são levadas por caminhões. Isso sem contar nas pessoas que usam bastante o carro, a moto e as bicicletas. Então, gente, o seu professor de turma trabalhará com você esse assunto sobre meios de transporte, lembrando que os meios de transporte, eles são muito controlados através da sinalização de trânsito. E fica aqui o nosso conteúdo de hoje. Uma boa aula a todos!